pessoal, encerrando a abertura dessa pela presta atenção! O levante de propagação torturador! Presta atenção! O levante de propagação torturador! Presta atenção! O levante de propagação torturador! Tem um ditado que diz que o povo que não conhece a sua história e o povo que não tem memória é um povo fraco e fácil de dominar. E nós aqui nesse momento, a juventude e a velha guarda reunidas, estamos aqui para varrer a poeira da história e colocar o dedo na ferida. Nós estamos aqui para cantar também. Para cantar e para cobrar. Porque a gente vem de longe, mas a gente quer ir mais longe, escrevendo numa conta, e a Comissão da Verdade vai apresentar os relatos, e a Comissão da Verdade vai expor os fatos, e a gente, além de memória e de verdade, vai querer justiça. Vim de longe, vou mais longe. Cadê as meninas? Vocês chamam elas para cantarem? Bota aí. Pronto. Vim de longe, vou mais longe. Dá o microfone pra ela. Chega mais perto dela aí, vocês dois. Vou uma conta, junto a gente cobrar do dia que já vem vindo. Esse mundo vai virar no dia que já vem vindo. Esse mundo vai virar. Noite e dia vem de longe, branco e preto a trabalhar. E o dono, Senhor de tudo, e a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Mais uma vez! E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Mais uma vez, mais forte! E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar. Madeira de gaitoso vai descer até quebrar. É a volta dos que pagaroeira do campo de quem mandou dar. É a volta dos que pagaroeira do campo de quem mandou dar. É a volta dos que pagaroeira do campo de quem mandou dar. É a volta dos que pagaroeira do campo de quem mandou dar. Agora vai apanhar.
Som. Boa tarde, juventude. Boa tarde, velha guarda, jovens há mais tempo. Pessoal, quero dar muito boa tarde nesse momento bonito do nosso 53º Congresso da UNE. Não chegamos até aqui à toa, nossa caminhada não será em vão. Acabamos de percorrer 4 quilômetros de passeata, de uma linda passeata com mais de 7.000 jovens aqui nas ruas de Goiânia. Esse momento do Congresso da UNE é o nascedouro de muitas e muitas lutas que a nossa geração vai fazer vingar. E nós estamos começando aqui mais um importante momento dessa luta por memória, verdade e justiça no Brasil. Quero cumprimentar a militância do movimento estudantil, que tem sido decisiva para que o Brasil perceba, e quem me disse isso há pouco foram os jovens há mais tempo, que finalmente a juventude entendeu, e é a nossa geração, a geração que comprou a briga por memória, verdade e justiça no Brasil, e é visível que a juventude brasileira é quem conseguiu emplacar no centro da agenda política do Brasil essa luta por descobrir a verdade, por abrir os arquivos da ditadura, que tem sido, desde 2010, com a aprovação da Lei de Acesso a Informações, uma luta crescente no Brasil, que passa pela criação de uma Comissão Nacional Oficial da Verdade, mas o projeto que a UNE acredita é um projeto que a gente perca a conta e perca o controle de quantas e tantas comissões da verdade forem precisas para contar as verdades que as vozes sufocadas não puderam contar, mas que a sua vida, a prática da sua trajetória, da trajetória de Ernestina e de cada um deles e delas, comprova. Então, é um momento de muita emoção para nós da UNE, para nós do movimento estudantil, esse momento que agora a gente inaugura, que vai ser preenchido, pessoal, além dessa festa, porque a gente comemora as alegrias e chora as dores com a nossa cultura. Isso é importante para o avanço das consciências da nossa juventude e para a gente significar as nossas lutas. Mas depois desse momento lúdico, nós vamos aqui ter 3 momentos importantes. Em primeiro lugar, para a gente compor a mesa e poder falar de cada um dos 3 momentos que aqui vem pela frente, eu queria convidar para ser recebido uma grande salva de palmas, ele que é um cidadão que merece o nosso reconhecimento pela ousadia, pela determinação com que conduz a Comissão Nacional de Anistia, levando a caravana da anistia para dentro da universidade, para dentro do Congresso das entidades estudantis, ele que também é secretário nacional de Justiça e que é amigo da luta da UNE. Eu queria pedir muito barulho para recebermos nosso amigo Paulo Abrão. Bem-vindo, Paulo. Queria também compor a mesa, chamando aqui o coordenador do projeto Direito à Memória da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, nosso companheiro e amigo Gilney Amorim Viana. Bem-vindo, Gilney. Eu queria apresentar para todos vocês, agradecendo muito pelo esforço de pesquisa, estudo e trabalho que desenvolveram nos últimos meses, desde o dia 18 de janeiro, em que foi lançada a Comissão Nacional da Verdade da UNE. Eu queria apresentar 2 dos coordenadores da nossa Comissão da Verdade, da Comissão da Verdade dos Estudantes Brasileiros, os pesquisadores Raiza Marques que também escreveu o principal livro, o principal documento sobre a história da União Brasileira
de estudantes secundaristas já publicado no Brasil. Queria chamar também nosso amigo pesquisador, assim como a Raiz, ex-militante do movimento estudantil, nosso companheiro Carlos Virtude. Pô, o Bruno agradece. Se o Paulo tivesse que falar nesse microfone, estava lascado. Queria também, pessoal, convidar para fazer parte da mesa. Esse ato é um ato em que a gente não faz questão de muito protocolo. Então eu queria aqui chamar para a mesa estudantes que representam a pluralidade desse congresso, a pluralidade dentro da qual brota uma unidade sólida, que é a unidade da luta do nosso povo por verdade e por um outro país mais justo. Queria convidar, não sei se já está aqui presente, o companheiro Tiago Aguiar, diretor do DCE da USP, que tem promovido uma grande campanha em memória de Alexandre Vanucchi Leme. Não sei se o Tiago já está aqui, militante do Juntos, mas avisar o Tiago que assim que chegar, vem aqui para a mesa. Queria convidar, representando a União da Juventude Socialista, a Juventude do Araguaia, meu companheiro Iago, da coordenação do DCE da UFG, da Universidade Federal de Goiás. Queria convidar um militante desse movimento que tem contribuído para ajudar a pautar de forma central esse tema no Brasil. Queria convidar um companheiro do Levante Popular da Juventude ou uma companheira do Levante Popular da Juventude para compor a mesa. Queria ver se existem aqui com interesse de subir ao palco e depois, quando estiverem no palco, a gente anuncia o nome de cada companheiro. Mas queria convidar um militante da juventude do PT, da juventude do PSB, do PDT, já chamamos o Thiago da juventude do PSOL, algum companheiro da juventude Pátria Livre, do MDB estudantil. Queria convidar algum companheiro da União da Juventude Rebelião, da UJR, que estiver presente. Queria convidar para compor a mesa o presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, o Alexandre Cherno, que vai organizar o seu congresso da UE em Ibiúna, na cidade de Ibiúna, aonde os estudantes em 68 fizeram o seu congresso, enfrentando a ditadura, e finalmente chegou também entre nós. Eu queria pedir muito barulho para ele que tem ajudado a construir esse ato, o Egmar, membro também da Comissão Nacional da Anistia e presidente da Comissão da Verdade da OAB. Queria também chamar o Itamar, pelo Comitê da Memória, Verdade e Justiça de Goiás, nosso companheiro que deu uma palhinha para a gente aqui no violão. O Itamar também poder compor a mesa. Pessoal, podemos sentar, por favor? A mesa pode se acomodar. Bem-vinda, Carla, a mesa. Pessoal, nós vamos realizar aqui 3 momentos importantes. O primeiro deles, nós vamos passar a palavra para a Raiza e para o Carlos, para que os dois possam compartilhar com esse congresso como tem sido o trabalho da Comissão da Verdade da UNE, da qual fazem parte pesquisadores, militantes, familiares, alguns griots nossos, griots como o Paulo, como o xará dele, o Paulo Vanucchi, em nome de quem eu peço uma salva de palmas, o primeiro-ministro de Direitos Humanos do país, que tem contribuído decisivamente para ajudar a apontar rumos para a nossa Comissão da Verdade. Não pôde estar aqui presente porque concorre na semana que vem a direção de Direitos Humanos da OEA, da Organização dos Estados Americanos, para o qual a UNE organizou uma carta apoiando a sua candidatura, por isso ele não está aqui entre nós. Mas queria passar para a Raiza e para o Carlos para que pudessem apresentar, finalmente, o primeiro relatório da nossa Comissão da Verdade, que compila, que faz uma sistematização de uma série de informações que se tem notícia sobre a militância estudantil de Ernestina Guimarães, que aponta
um questionamento ao Estado brasileiro pelas circunstâncias do seu desaparecimento. Quero dizer que após a apresentação desse relatório, o segundo momento é o lançamento de uma campanha chamada Onde está Onestino? Nós estamos assumindo o desafio de lançá-la com o apoio da Comissão Nacional de Anistia, do Ministério da Justiça, uma campanha que, na nossa opinião, tem duas dimensões importantes. A primeira delas é a dimensão concreta da busca, da investigação. Onde estão os restos mortais de Onestino Guimarães? O que aconteceu com Onestino Guimarães? Aonde está o nosso companheiro? A sua família tem o direito de saber, tem o direito de perseguir o objetivo sagrado do sepulcro, tem o direito de saber. Os estudantes brasileiros, a União Nacional dos Estudantes, que se reconhece na trajetória heróica de Onestino, nós vamos pautar, demandar da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da rede de instituições de memória, verdade e justiça no Brasil, bem-vindo Tiago, à mesa, que aponte e vá até as últimas consequências e descubra, finalmente, revele a verdade sobre o que aconteceu com Onestino. Nós perguntamos aonde está Onestino Guimarães. E o Estado brasileiro precisa responder ao povo brasileiro aonde está Onestino Guimarães. Enquanto o Estado brasileiro não responde, respondemos nós. Estamos aqui, somos Onestino Guimarães, seremos muito mais, cada vez mais, a cada dia mais, a cada momento mais. Somos Onestino Guimarães. Onestino Guimarães vive do dia a dia de luta de cada estudante, de cada militante do movimento estudantil nesse país. E no terceiro momento, queremos passar a condução desse ato, dessa cerimônia, depois de convidar para breves saudações, depois de convidar a velha guarda para fazer intervenções, depois de convidar a jovem guarda para fazer breves cumprimentos de 2 minutos a esse plenário, vamos passar finalmente a condução dessa cerimônia ao Paulo Abrão, que vai conduzir o processo de anistia, o julgamento oficial de anistia de 3 brasileiros, de 3 importantes companheiros nossos, 2 deles aqui presentes. Eu queria pedir uma salva de palmas para Luiz Carlos Zorro, para Fábio Tokarski, e para o companheiro que está presente entre nós, a sua filha, como é o teu nome? Tatiana, que está presente em sangue aqui com a sua filha Tatiana, mas que está presente em cada um de nós. Ele que foi companheiro de Onestino Guimarães, que foi um dos estudantes expulsos da UNB, da Universidade de Brasília, Carol Starling. Agradecer e valorizar demais a presença das famílias. A gente sabe que existe uma dimensão familiar que é inacessível, inatingível para nós que reivindicamos o seu legado simbólico. A gente sabe que tem uma dimensão profunda e delicada da dor que cada família sente em relação ao prejuízo que cada um dos militantes, em especial aqueles torturados e assassinados, mas é de um processo coletivo, é de um processo que diz respeito à história do nosso povo e do nosso país, que a União Nacional dos Estudantes avoca aqui a honra de conduzir uma cerimônia como essa, que contribui para o Brasil romper a cultura do silêncio que predominou nos últimos 30 anos, desde que a correlação de forças desse país enterrou a ditadura militar, mas o cheiro de enxofre da ditadura continua pautando o nome de prédios, praças e ruas, continua pautando a história do Brasil ensinada nos currículos e materiais didáticos. Então essa campanha e essa luta que não se limita
a agenda de 2 anos, mas é uma agenda que veio para ficar no Brasil, é uma agenda que veio para aprofundar a luta por justiça e por democracia no país, que tenha consequências concretas, novos nomes de ruas, de praças e prédios, que honrem quem lutou pela liberdade e não quem a sufocou. Que essa história esteja reproduzida e contada nas salas de aula, que permeie a relação pedagógica de professores e instituições de ensino com os estudantes e a juventude brasileira. Porque nesse congresso, a União Nacional dos Estudantes declara aos generais de pijama que acabou a paz para aqueles que nos torturaram, que nunca assassinaram, que nunca puniram, porque a nossa luta não se trata de revanchismo. Nós não podemos admitir a impunidade de quem cometeu crime de lesa humanidade, de quem mudou os rumos da história desse Brasil, sufocando gerações. Então, para aqueles que acham que a impunidade vai continuar sendo realidade no Brasil, a juventude brasileira afirma que não descansará até encontrar Onestino e até punir os torturadores, assassinos, covardes que reprimiram o movimento estudantil, a União Nacional dos Estudantes e o povo brasileiro. Onestino Guimarães. Presente. João Carlos Reis Sobrinho. Presente. Helenira Rezende. Presente. Fernando Santa Cruz. Presente. Mário Prata. Presente. Vladimir Herzog. Presente. Oswaldão. Presente. Tinaelza Coqueiro. Presente. Juventude Brasileira. Presente. União Nacional dos Estudantes. Presente. Viva a luta por memória, verdade e justiça no Brasil. Quero passar a palavra para fazer a apresentação do nosso relatório sobre o destino, Raiza Marques. Obrigado. Boa tarde a todos. Preparei uma fala e vou ler para que os detalhes da nossa opinião não se percam. Primeiro eu quero agradecer à UNE pelo convite da inserção na Comissão da Verdade da UNE. Para mim é um grande prazer e me sinto honrando esse glorioso passado da UNE. Bom, gostaria que essa minha fala expressasse um pouco dos debates ocorridos nos últimos meses dentro da Comissão da Verdade da União Nacional dos Estudantes. Um espaço de tantas opiniões diferentes com um denominador comum. Nós, brasileiros, temos um passado que nos constrange pela verdade que não quer revelar. Iniciarei citando um historiador inglês, infelizmente recentemente falecido, Eric Hobsbawm, que ao falar sobre o assunto de memória, disse que uma experiência individual de vida também é uma experiência coletiva. Em seus mais de 70 anos de história, a União Nacional dos Estudantes soube bem desempenhar essa tal coletividade. Hoje aqui ela presta homenagem a todos os estudantes, todos os militantes que morreram ou sofreram lutando contra a ditadura militar. Nesse momento, a UNE nos mostra como esses jovens contribuíram para a história contribuíram para a sua história e que os ideais do que lutaram pela liberdade desse país, por mais justiça e igualdade, permanecem intactos hoje em dia. Vivemos um momento especial em nosso país, momento em que o debate sobre as violações dos direitos humanos cometidos durante o regime ditatorial está mais latente. Temos visto um crescente aumento no número de comissões da verdade. São comissões da verdade estaduais, municipais e universidades, sindicatos e associações, e que guardam um potencial enorme de aglutinação de informações para os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. A UNE está cada dia mais disposta em repercutir junto a outros setores da sociedade organizada essa pauta. Obviamente, a busca pela verdade nesse período não começou agora. A criação da Comissão da Verdade da UNE representa mais uma etapa de um longo processo de acerto de contas que o Estado brasileiro deve às vítimas da ditadura militar, às suas famílias e à sociedade. Tocar nesse assunto é doloroso, assim como
foi em tantos outros países que passaram por um período de reparação do arbítrio e demais violências impostas consentidas pelo Estado. Passados tantos anos de transição para a democracia, não foram completamente atendidas as demandas dos sobreviventes e das famílias das vítimas do antigo regime militar, que buscam informações a respeito das atrocidades que ocorreram no passado. Dentre outros pedidos, esses grupos gostariam que a verdade sobre esse período fosse revelada e formalmente reconhecida, e que aqueles responsáveis pelos crimes cometidos fossem responsabilizados. A Comissão da Verdade da UNE precisa fortalecer e legitimar cada vez mais o movimento por verdade, memória e justiça em todo o país e, se preciso for, tomando partido nas disputas travadas com os setores mais conservadores ainda saudosos da ditadura. Essas mobilizações são importantes não só para a construção de uma nova narrativa histórica para o país, mas também para acumular forças para rompermos a impunidade já consagrada. Assim, as comissões seriam capazes de inaugurar uma nova era democrática e fomentar a causa dos direitos humanos por meio dessa geração, realizando debates acerca da narrativa desse passado disputado por diferentes frações da sociedade, ao fornecer elementos suficientes para uma repreensão pública das instituições responsáveis pelos crimes do passado, na tentativa de garantir que tais violações não voltem a ocorrer no futuro. Afinal, informar-se sobre os duros fatos ocorridos durante os anos de chuva é municiar-se contra projetos semelhantes no futuro. Essa luta diz respeito a uma memória que, ao sair dos subterrâneos, das valas comuns e das salas de tortura, busca recuperar o espaço outrora marcado por um período tão vergonhoso de nosso país. Odestino Guimarães é um dos símbolos recentes da história política brasileira. A UNE sabe bem exaltar sua memória individual em nome de uma luta maior, a memória coletiva, porque a luta de todos os mortos, desaparecidos e os que tiveram que entrar na clandestinidade por causa da ditadura militar não ficou para trás. Esse passado não se perdeu nos corredores dos órgãos de repressão. Esse passado está aqui, vivo em cada um dos atuais militantes do movimento estudantil. Odestino, o eterno presidente da UNE, era um jovem solidário, generoso, lutador, idealista e sonhador. Por amor a seu país, lutou pela liberdade do seu povo até o fim. O caso do Odestino é o primeiro caso investigado por essa comissão. O dossiê que entregamos hoje à diretoria da UNE é algo ainda preliminar. Ele é resultado de uma sistematização de fragmentos que envolvem o estudante. Compilamos informações documentais, notícias, opiniões e depoimentos sobre o caso. Esperamos que o material produzido sirva de subsídio para o relatório final da Comissão Nacional da Verdade a ser apresentado ano que vem. E nesse momento gostaríamos de convocar a todos os órgãos e instituições vinculados à memória e à verdade para se engajarem na busca pelos restos mortais de Odestino. Reconstruir a forma como viveram, lutaram e morreram é um modo de acentuar a continuidade do movimento. Movimento esse que percebeu que só esclarecendo seu passado poderemos ter um futuro. Estudantes, eu acredito que existam 3 formas de reconhecer a importância das centenas de estudantes que deram suas vidas por esse país. A primeira é tirá-los do esquecimento e levá-los ao patamar de heróis da luta por um país democrático e socialmente mais justo. A segunda é lutar que seus algozes sejam exemplarmente punidos. E a terceira, a mais importante, não pode ser feita por nenhum órgão, mas somente por aqueles que continuam mantendo o movimento estudantil como principal frente de luta de massas desse país. É manter os seus sonhos e suas lutas vivas e atuais. Dessa forma, acredito mostrarmos que suas mortes não foram em vão. Cada passeata, cada assembleia, reunião e atividade são a maior e mais bonita homenagem que podemos fazer a eles. Aonde está o Odestino? Que viva o Odestino, que viva a UNE, que viva os estudantes. Passo a palavra para o Carlos Virtude, também coordenador da Comissão da Verdade da UNE. Camaradas, antes de mais nada, queria agradecer aqui a possibilidade de participar desse espaço
compartilhar esse momento com vocês é uma coisa realmente indescritível, né? Eu fiquei com a tarefa de apresentar rapidamente o conteúdo do relatório que a gente produziu na comissão da UNE. E eu começaria essa apresentação destacando os 3 principais objetivos que o relatório pretende cumprir. O primeiro objetivo é manter acesa a memória dessa trajetória individual tão marcante, tão importante para a história do movimento estudantil no Brasil, que é a trajetória do Onestino. Antes de mais nada, o relatório tem esse objetivo, sistematizar a trajetória dele, a passagem dele pelo movimento estudantil, de maneira que as gerações seguintes, né, que nós, os estudantes que virão futuramente, possam manter uma referência, ter ainda a memória da passagem do Onestino por aqui, né? Então esse é o primeiro objetivo do nosso relatório, registrar a trajetória dele e difundir essa trajetória como um exemplo de engajamento de luta pela democracia. O segundo objetivo principal do relatório é reunir fontes documentais, reunir bibliografia que já disponível e que faça, vamos dizer assim, possibilite um aprofundamento do nosso conhecimento sobre essa trajetória individual e também sobre o contexto de atuação do Onestino Guimarães. Então, a ideia é que a gente possa disponibilizar o relatório como um subsídio, inclusive para pesquisas que podem vir para o futuro. E a gente destaca trabalhos de mestrado, de doutorado, livros já disponíveis sobre desaparecidos políticos, que podem ser usados como uma primeira referência para aprofundamento do entendimento dessa trajetória dele. E o terceiro e último objetivo, e talvez o mais importante, é o de sistematizar as informações que já estão disponíveis a respeito das circunstâncias do desaparecimento do Onestino e as pistas que poderiam levar a gente a uma solução desse caso que ainda está em aberto, né? Então esse terceiro e último objetivo visa subsidiar também a direção do movimento estudantil no sentido de buscar os melhores caminhos para a gente resolver essa questão. E também a gente apresenta algumas recomendações para a Comissão Nacional da Verdade, e eu vou apresentar, vou listar algumas dessas recomendações logo em seguida, né? Para vocês terem uma base, assim, uma ideia um pouco mais concreta do relatório, eu vou passar rapidamente, pelos 8 itens que compõem esse relatório, mostrando como é que eles se relacionam com esses 3 objetivos nossos principais, né? O primeiro item do relatório é um resumo sobre a trajetória pessoal do Onestino, a trajetória política dele, do movimento. O segundo item é um resumo rápido também sobre a passagem dele pelo movimento estudantil, mais do que isso, o contexto geral que o movimento estudantil estava vivendo no período de atividade militante do Onestino. O terceiro item desse relatório a gente apresenta detalhes sobre a organização política a qual o Onestino foi vinculado, que foi a Ação Popular, uma organização de esquerda de origem católica. Então a gente traz algumas informações sobre essa organização também. No quarto item, a gente lista algumas homenagens póstumas que o Onestino recebeu, não apenas na denominação de ruas, praças, mas também títulos póstumos que ele recebeu nas universidades, né, uma delas na UNB. Então esse também é um item que compõe o nosso relatório. E aí, para cada um deles, a gente apresenta uma bibliografia que permite um aprofundamento. Esse conjunto de itens são aqueles que a gente procurou, que estão relacionados com o objetivo de apresentar o Onestino e de possibilitar o aprofundamento de entendimento da trajetória dele. Em seguida a esses itens, a gente apresenta outros 4 que incluem um detalhamento sobre as circunstâncias da prisão e do desaparecimento dele, com a identificação de alguns agentes que participaram da prisão dele, né? A gente apresenta também o desenvolvimento posterior que o caso recebeu, nos anos 80 e nos anos 90. Muita coisa aconteceu nos anos 90, novas investigações foram feitas, algumas novas informações surgiram, então a gente sistematiza isso nesse item. No sétimo item, a gente mapeia um pouco as comissões da verdade que já estão em atividade pelo Brasil, né? Eu destacaria 2, a de Goiás e a da UNB, que estão relacionadas ao caso, né? Que estão de alguma maneira envolvidas na investigação desse caso. E por último, as recomendações.
Eu destacaria 3 rapidamente, dessas recomendações, 4 dessas recomendações que a gente lista. A primeira é que a UNE constitua uma espécie de uma força-tarefa, para que a gente possa somar esforços com outras comissões, na verdade, a da UNB e a do Goiás, no sentido de esclarecer o caso. Então essa é uma das recomendações que a gente apresenta. Uma segunda que eu destacaria é a reivindicação de que arquivos da ditadura que podem, há indícios de que não estão disponíveis ainda para os trabalhos da comissão, sejam disponibilizados.